Capítulo 3, versículo 1. Abre a sua Bíblia aí. Um texto muito usado pelas mães, um texto muito usado pelos pais, um texto muito usado pelos frustrados, não é verdade? Eclesiastes capítulo 3 é aquele texto que quando alguma coisa não dá certo na sua vida, você fala, é porque não era para dar. Tem um tempo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Se você puder fechar os seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua mensagem, obrigado pela Tua palavra. Te pedimos, Deus, para que o Senhor fale conosco nessa noite, para que nós possamos sair desse lugar abastecidos pela Tua mensagem. A Tua mensagem que é viva, poderosa e eficaz, que pode nos alimentar e nos saciar. Que o Senhor traga sobre nós nessa noite, Deus, as respostas que precisamos. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, como eu estava falando para você antes de nós iniciarmos, eu estava ali na sala agora pensando exatamente sobre essa canção que a Gabi estava cantando. Ela não estava cantando ainda, mas eu estava pensando sobre a nossa vida glorificar o nome de Deus. Perceba que loucura que é isso que eu vou falar para você agora. Você, olha para você assim, olha para você. Você representa Deus. Se você for pensar isso todos os dias, antes de sair de casa, em todos os momentos, em todas as suas ações, eu garanto para você, você vai deixar de fazer muita coisa. E eu garanto para você também, que você vai fazer muitas coisas. Quando nós temos a consciência disso, porque entenda, isso não é algo inconsciente. Porque se isso for algo inconsciente, a gente não vai fazer de forma intencional. Isso precisa ser algo consciente. Então eu preciso me lembrar que a minha vida representa Cristo. A minha vida glorifica o nome de Deus. Paulo vai dizer aos Coríntios, na sua carta, na sua primeira carta aos Coríntios, Coríntios era uma igreja cheia de dons, cheia de talentos, a ponto dele ter que falar assim, ó, gente, quando um estiver profetizando, o outro fica quieto, porque senão vai virar uma confusão o culto de vocês. Se um está falando em línguas e não tem quem interprete, não fale, porque você não vai agregar nada ao corpo de Cristo, que é a igreja. Paulo também diz aos Coríntios, gente, esperem uns aos outros para ceiar. Na hora da ceia vocês já estão tudo bêbado. Espera o povo chegar primeiro. Gente, tem gente que não tem comida para levar, então espera todo mundo para jantar, porque a ceia era um grande jantar. Paulo está lembrando eles de algumas coisas. Gente, vocês estão representando ao Senhor. Por isso que Paulo vai dizer, olha, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Dizendo assim, gente, olha para mim, que eu estou olhando para Jesus, imitando a Ele, sendo como Ele, então olhem para mim. Agora, é muita ousadia, pelo menos da minha parte, falar para você, olha para mim, que tudo que eu fizer, pode fazer também, que é o que Cristo faria. Agora, essa é uma tentativa incansável, ou pelo menos deveria ser, de todos nós, todos os dias, fazer o que Jesus faria. Nos lembrarmos que nós estamos representando a Cristo aqui na terra. Porque é muito simples. Todo mundo aqui, quem aqui trabalha? Quem aqui trabalha em alguma empresa? Eu espero que todo mundo trabalhe, né? Mas quem trabalha em alguma empresa? Tá. Você representa essa empresa. Sim ou não? Você está ali com a sua camiseta da empresa, você está representando essa empresa. Quando você estava na escola, eu me lembro que uma vez eu estudei em uma escola que o diretor, o orientador sempre falava muito sobre a importância do uniforme. Gente, vocês estão representando a escola quando vocês estão andando por aí com o uniforme da escola. Consegue entender isso? Agora, pensa isso em uma proporção milhares e milhares de vezes maior, que é nós representarmos Cristo. Que somos nós representarmos Jesus. Entenda uma coisa, e se você entender isso, muita coisa vai mudar na sua vida. Tem gente que o mais perto que ela vai chegar de Jesus é perto de você. Porque essa pessoa talvez ela nunca vai entrar em uma igreja.
Talvez eu, como um pastor, e posso dizer que talvez uma figura estereotipada de um pastor, nunca vai ter a chance de talvez sentar com essa pessoa numa mesa para conversar. Talvez uma pessoa como essa nunca vai entrar em uma igreja, nunca vai pedir ajuda a alguém. Porém, você tem acesso a essa pessoa, você está representando Jesus para essa pessoa. Seja essa pessoa da sua família, do seu ciclo social de amigos, da sua faculdade, do seu trabalho. Entenda que muitas vezes eu e você somos o ponto mais perto que alguém consegue chegar de Jesus. E tem alguém assim perto de nós. Sempre tem. Alguém que não consegue orar, alguém que não consegue chegar diante de Deus, alguém que não tem forças para vir ao culto. E o que essa pessoa consegue? Chegar perto de nós. É meio que assim, nós estamos tocando em Jesus e essa pessoa está tocando na gente. Consegue entender mais ou menos o que eu estou falando? Agora, é entender essa representatividade que eu e você temos de Cristo na terra. E por que eu estou falando tudo isso para você? Porque durante essa semana eu estava pensando sobre a volta de Jesus. E eu estava pensando o quanto a volta de Jesus ia me ajudar em muitas questões. Para você também ou é só para mim? Pensa assim, ó, Jesus está voltando hoje. Aquelas próximas 8 parcelas você não precisa mais pagar. Não é verdade? Não é isso? É uma benção, filho? Jesus está voltando hoje. Tem muita coisa na nossa vida, ou melhor, todas as coisas seriam resolvidas para quem vai para o céu. Para quem vai para o inferno, o teu problema só está começando. Agora, Jesus vai voltar. Isso é uma realidade, isso é uma verdade, isso é um fato. Porém, muitas vezes nós não temos essa consciência de que Jesus vai voltar. E eu estava lendo aquele texto que ele diz: eis que eu vou preparar lugar, e quando tiver tudo pronto, eu voltarei para buscar vocês. Eu fiquei pensando, meu Deus, Jesus, seja mais rápido. Um Deus que criou os céus e a terra em 7 dias, em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. Esse Deus vai voltar para nos buscar. E aí eu estava pensando em algo muito importante na nossa vida, que são os momentos da vida. Porque, entenda uma coisa, se eu e você vivermos a nossa vida com um senso de eternidade, nós vamos perceber que a nossa vida não é tão longa assim. O que são 70, 80 anos, a média de um brasileiro viver hoje em dia são 78 anos. O que são 78 anos perto de uma eternidade ao lado de Jesus? Eu já vivi 23. Eu não sei quantos anos você já viveu. Eu já vivi 23 anos. É bastante coisa, mas ao mesmo tempo, perto de 78, eu não estou nem na metade da minha vida ainda. Espero viver até os 100 anos, mas espero que Jesus volte logo também. Agora, uma coisa é fato: ou Jesus virá para nós, ou nós iremos para Ele. E esse lapso temporal que se chama vida vai terminar. Agora, depois que isso aqui terminar, existe uma eternidade que nós vamos viver ao lado de Jesus. É por isso que, conscientemente falando, não faz sentido nós não escolhermos viver a eternidade ao lado de Jesus. Porque pode ser alguns anos de muito proveito, de muita festa e de muita loucura aqui na terra, mas a vida não termina aqui. Existe uma eternidade que nós vamos viver ao lado de Jesus ou ao lado do diabo. Ou a gente vai para o céu, ou a gente vai para o inferno. São somente 2 saídas que nós temos. São somente 2 lugares que nós iremos. Aonde em um lugar a Bíblia diz que nós estaremos ao lado de Jesus, nós aproveitaremos ao máximo a vida, não existirá choro, não existirá pecado, não existirá dor, não existirá maldade, não vai ter nada disso. Ou um lugar que a Bíblia diz que será um eterno sofrimento, choro e ranger de dentes. Então, são questões que nós precisamos pensar. Agora, esse lapso temporal da vida, existem algumas horas e alguns momentos que nós passamos, e é isso que eu quero falar com você. Nós aprendemos a identificar qual é o momento que nós estamos passando agora na nossa vida. Todo mundo aqui está passando por um momento agora, que precisa tomar uma decisão. E eu quero falar com você 3 decisões que alguém aqui precisa tomar agora.
3 períodos de tempo que nós precisamos decidir agora. Existem 3 períodos de tempo na minha e na sua vida: a hora de deixar ir, a hora de parar e a hora de caminhar. Todo mundo passa por esses 3 períodos. Ou está na hora de você deixar ir de uma vez, ou está na hora de você parar, ou está na hora de você caminhar. E o que diferencia um momento do outro? A minha e a sua decisão. Porque tem gente que está na hora de caminhar e está parado. Tem gente que está na hora de deixar ir e está agarrado. E por que eu estou falando isso para você? Porque viver uma fase da vida da forma errada reflete no resto da vida inteira. Você não deixar ir agora algo que precisa ir vai trazer um rebote para você talvez nos próximos 10 anos. Entenda uma coisa: você não caminhar no momento que tem que caminhar vai trazer um rebote gigantesco para você. Eu me lembro de quando eu estava na escola e eu estudava à noite. O terceirão eu fiz à noite. E eu me lembro que todo mundo falava assim: ó, ano que vem eu vou pegar um aninho de folga e no outro ano eu vou para a faculdade. E eu me lembro que eu sempre pensava assim: cara, eu não posso parar, porque se eu parar eu vou relaxar, eu vou estagnar, eu vou arrumar uma coisa para fazer à noite, eu vou arrumar um rolê, eu vou arrumar um ferino, alguma coisa, e eu nunca mais vou fazer. E a maioria das pessoas que tem o sonho ou a vontade de fazer uma faculdade e não fizeram, é porque não aproveitaram aquele momento. Eu estava acostumado a sair do trabalho, ir para a escola, sair da escola, ir para casa, jantar, no outro dia acordar cedo, estava acostumado. E tem gente que nesse momento, que é o momento de caminhar, decide parar. Então são 3 momentos na minha e na sua vida: o momento de deixar ir, o momento de parar e o momento de caminhar. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. E entenda uma coisa: tudo que eu vou falar aqui para você não é nada da minha cabeça, está tudo na Bíblia. E o primeiro texto que eu quero ler com você, coloca aí na tela, João capítulo 16, versículo 7. Jesus vivendo uma fase como essa com os seus discípulos. João capítulo 16, versículo 7. Contudo afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Esse texto aqui nos mostra a importância de nós deixarmos algumas coisas ir. Pedro está completamente apegado a Jesus. Pedro é aquele que vai, quando Jesus vai falar para os discípulos que ele vai morrer, o que vai acontecer, Pedro vai dizer: não, mestre, isso jamais acontecerá, eu irei com o Senhor, seja para a prisão, seja para a morte, seja para onde for, eu irei com o Senhor. E aqui nesse texto, de novo, Jesus está tendo esse diálogo com eles, e de novo eles estão dizendo: mestre, o Senhor não vai, o Senhor tem que ficar, não vai embora. E aí Jesus está dizendo: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o conselheiro não virá, mas se eu for, eu enviarei ele a vocês. Jesus está falando aqui do Espírito Santo de Deus, que não seria mais Deus conosco, mas seria Deus em nós. Entenda, Jesus veio, morreu, ressuscitou e foi glorificado com o Pai. É lindo a gente falar isso, mas esse Jesus caminhava com multidões, e principalmente com os seus discípulos todos os dias, o dia todo. E a hora de deixar Jesus ir? Você já fez uma viagem para um lugar muito legal, com pessoas muito legais, que vai chegando o momento de ir embora, você fica angustiado: meu Deus, eu não quero ir, não vão, fique mais um pouco. É aquela dor da separação. Alguém já passou por uma dor dessa? A dor da separação, a dor da distância, a dor do afastamento, o último dia de aula, o último dia no trabalho, o último dia na casa com os amigos da rua. Momentos onde a gente precisa deixar ir. Muita gente passa por momentos como esse, e é uma das decisões mais difíceis de serem tomadas, a decisão de deixar ir. E Jesus está falando isso para os seus discípulos. Ele está falando: gente, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o conselheiro não vai vir. Agora, se eu for, eu enviarei ele para vocês. Entenda uma coisa: com Jesus, às vezes, para você ganhar, você precisa perder. Com Jesus, às vezes, para você conquistar, você precisa perder. Eu me lembro de quando Jesus me chamou de fato para aquilo que Ele tinha na minha vida.
abril de 2017. E eu sempre fui alguém que gostei muito de estar com o povo, de estar com a galera, de ter amigos, e eu tinha muitos amigos. E eu me lembro que uma das primeiras coisas que Jesus me pediu foi: se afasta de todo mundo. Não é porque Jesus me queria sozinho, não é porque Jesus me queria isolado, não é porque Jesus me queria sofrendo, é porque para viver o que eu queria viver, eu tinha que deixar ir as pessoas que estavam me segurando. Deixar ir significa aliviar-se da carga que não faz mais sentido carregar. Deixar ir significa desfazer-se do velho para que Jesus envie o novo. Deixar ir é se desfazer de amizades que já não te levam mais para o lugar que Jesus tem para você. Agora, uma vez que a gente está cheio de amigos que não nos levam para lugar nenhum, não faz sentido ter novos amigos. Eu me lembro que essa época da minha vida foi uma época de muita solidão, de muito isolamento, de ficar em casa, de não ter rolê, de não ter o que fazer. Mas foi uma das épocas que Jesus mais me preparou e mais me forjou, e depois enviou os melhores amigos que eu já tive na minha vida, amigos que eu tenho até hoje, amigos que caminham do meu lado até hoje, amigos que são confidentes meus. Agora, aqueles eu tive que deixar ir. E deixar ir é largar mesmo, é abrir as mãos. Tem coisa na minha e na sua vida que a gente está segurando, está agarrando, está preso nisso, como os discípulos estavam em Jesus. Imagina, agora a gente não está falando de algo ruim, a gente está falando de algo bom, de algo maravilhoso, de algo incrível. Jesus estava ali com a gente, Jesus estava ali com os seus discípulos, e aí ele está dizendo: gente, eu tenho que ir. E os discípulos estão ali segurando ele, prendendo ele. Jesus, não vai. E ele está dizendo: gente, se eu não for, o conselheiro não virá. Entenda uma coisa: tudo que Jesus tira de mim e de você é para nos entregar coisas infinitamente melhores e maiores. Mas a gente tem que aprender a deixar ir. A gente tem que aprender a largar, a gente tem que aprender a abrir mão, a gente tem que aprender a deixar ir. Tem algumas coisas na minha e na sua vida que a gente tem que deixar ir. Deixa ir. Foi Jesus que pediu, foi Jesus que chamou, foi Jesus que convocou, é Jesus que está pedindo. Deixa ir, abre mão. É como alguém que quer comprar roupas novas e abre o guarda-roupa e nunca tem roupa. Nunca tem roupa para usar, nunca tem uma calça, nunca tem uma camiseta. Só que o guarda-roupa está cheio. Agora pega todas essas roupas, doa tudo. Aí você vai abrir o guarda-roupa e vai pensar: meu Deus, eu não tenho roupa. Agora literalmente você não tem roupa. Então, deixa aí essas roupas velhas para que você adquira roupas novas. Consegue entender o que eu estou falando? Agora multiplica isso em pessoas, multiplica isso em sentimentos, multiplica isso em emoções. Deixa ir. Jesus está dizendo: é necessário que eu vá para que o conselheiro venha. Nós só temos hoje o Espírito Santo de Deus conosco, do nosso lado, porque eles deixaram ir. E é uma atitude que eu e você precisamos ter, gente: deixar ir. E eu faço uma pergunta para você nessa noite: o que você precisa deixar ir? Deixa ir, cara. Às vezes são relacionamentos, às vezes são amizades, às vezes são sentimentos, às vezes são lembranças, às vezes são emoções, são coisas que a gente ama ter, mas nos fazem mal. São coisas que a gente ama ter por perto, mas nos adoecem. São coisas que a gente ama ter do lado, mas são completamente tóxicas para nós. Deixa ir. E aí eu entro com você no segundo período na nossa vida, que é a hora de parar. Você sabia que existe a hora de parar? Porque hoje nós vivemos em uma vida tão rápida e tão acelerada, de caminha e vai, e progresso, e conquista, e não sei o que. Existe a hora de parar. Jesus parou várias vezes. Porque o momento em que eu e você paramos é o momento em que a gente tem para pensar, para refletir, para recalcular, para ver se faz sentido continuar caminhando, para ver se faz sentido continuar indo. É um momento onde a gente para. O parar é o que traz equilíbrio para a nossa vida. Porque quando a gente está correndo, a gente não consegue pensar. Quando a gente está caminhando, a gente não consegue refletir. Agora, quando a gente para, a gente pensa. Se você um dia já se perdeu num caminho, indo para algum lugar, sabe aqueles momentos que o Waze enlouquece? A pior decisão que você pode tomar é continuar andando. É ou não é verdade?
Então o que você tem que fazer nesse momento? Para, coloca de novo o endereço, recalcula e segue. É exatamente assim na minha e na sua vida. Agora tem gente que não sabe nem para onde está indo, mas o mundo está dizendo que tem que caminhar, mas o mundo está dizendo que tem que conquistar, mas o mundo está dizendo que eu tenho que progredir, mas o mundo está dizendo que até os meus 30 anos eu tenho que ganhar 1 milhão, mas você não sabe nem o que você está fazendo da vida, mas você não sabe nem para onde você está indo. Não, mas eu estou caminhando, mas eu estou indo. Consegue entender? Tem gente só caminhando rápido. Esse dia a gente estava arrumando a igreja e eu falei pro Andrigo, né? Andrigo, só anda rápido, porque todo mundo pensa que tu está fazendo alguma coisa, ninguém vai te pedir nada. Essa é uma técnica muito boa para você usar. Fica andando rápido assim para qualquer lugar, todo mundo vai pensar, cara, ele está muito ocupado, eu não vou pedir nada. Tu gostou dessa, né, Andrigo? Guarda no teu coração. E tem gente vivendo assim. Eu não faço isso, tá, gente? Só ensino os outros a fazer. E tem gente vivendo assim, caminhando rápido. Aí você olha para a pessoa e você fica pensando, meu Deus, como ela é focada, como ela, não sei o que, acorda às 5 horas da manhã, não sei o que, toma banho gelado, e está conquistando, e está ficando milionário, e está ficando rica. Quando você vê, não faz sentido nenhum o que a pessoa está fazendo. Agora, o parar traz equilíbrio. E o que a gente mais precisa na vida, às vezes, se não equilíbrio? Você sabe qual é a diferença do remédio e do veneno? A dosagem. Ele pode te fazer muito bem, ou ele pode te matar. O que muda de uma coisa para outra? A dose. Tem gente que toma remédio para ficar bem, para curar, para passar a dor. Tem gente que toma remédio e morre, para se matar. Porque o que muda? A dosagem. E aonde está a bênção nisso tudo? No equilíbrio. Tem muita coisa na minha e na sua vida que ou vai ser um remédio para curar, ou vai ser um veneno para matar. A gente vai decidir o que vai acontecer a partir da dose que a gente toma. Então assim, amigos, é maravilhoso, é incrível. Agora, depende dos amigos. Ou eles te curam, te saram, são alívio, são socorro, são um ombro para você chorar, ou eles te matam. O equilíbrio. Trabalhar muito é incrível, é poderoso. A Bíblia diz que nós vamos comer do suor do nosso rosto. Agora a Bíblia também diz que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Consegue entender? O equilíbrio. Então, entregar-se é maravilhoso. Agora, entregar-se para quem? A que nível? Em que condição? Em que momento? Aqui é o poder de parar. Tem momentos na minha e na sua vida que o que a gente precisa é parar. Faz o seguinte, tem gente vivendo a vida como se estivesse numa BR, muito rápido, muito rápido, muito rápido, vivendo. Sai para a direita um pouquinho, para no acostamento e pensa, o que eu estou fazendo? Olha as minhas atitudes, as minhas falas, os meus amigos, o lugar que eu estou, com o que eu estou vivendo. Para onde é que eu estou indo? Para onde é que eu estou indo mesmo? Porque às vezes a pressa tira dos nossos olhos o senso de direção. Porque o que adianta caminhar rápido demais sem senso de direção? Você já viu aquele termo, barata tonta? Tem gente vivendo a vida assim, uma barata tonta. Não sabe quais são os amigos que deve se entregar, não sabe o que deve fazer, não sabe para onde ir, não sabe. Qual é a melhor decisão a tomar? Para porque caminhar cansa, para porque correr é exaustivo, para porque correr te leva a lugares que talvez depois você vai ter que voltar quilômetros, porque você errou o caminho. Eu lembro que um dia a gente foi viajar para São Paulo, e São Paulo é aquela loucura, né? E aí tinha uma entrada que a gente tinha que fazer, a gente não viu o Waze e estava no carro conversando, a gente teve que andar 30 quilômetros para frente, e depois mais 30 quilômetros para voltar, a gente andou 60 quilômetros, porque a gente perdeu uma entrada. Para e pensa, tem gente gastando a vida para o sentido errado, tem gente gastando a vida seguindo para o lugar errado. Então talvez o que você precisa hoje é parar, olhar para os seus relacionamentos, olhar para os seus amigos, olhar para a sua vida, olhar para o seu trabalho, olhar para dentro de você e pensar, será que vale a pena correr tanto assim? Será que vale a pena caminhar tanto assim? A Bíblia diz sobre ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma.
E aí, tem o último momento da vida, ou o que eu quero falar para você aqui, que é a hora de caminhar. Agora, não é caminhar de qualquer jeito, não é caminhar para qualquer lugar, não é caminhar sem sentido ou sem rumo, não é o como você caminha, é para onde você caminha, porque caminhar todos nós estamos, caminhando todos nós estamos trabalhando, correndo atrás da vida, fazendo as coisas, e isso tudo é maravilhoso. Agora, para onde nós estamos caminhando? Para onde nós estamos correndo? Tem um texto, palavras de Jesus, eu quero ler para você. Mateus capítulo 11, pode colocar o versículo 28, Mateus 11, 28. Olha só o que Jesus disse. Mateus capítulo 11, versículo 28, coloca lá. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Então, está cansado, está sobrecarregado? Vai a Jesus, e Ele nos dá descanso. Tem uma outra versão, se eu não me engano é a Almeida, que ela fala, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem já ouviu essa outra versão? E eu vos aliviarei. E aí agora no versículo 29, gente, é só um botão, não é possível. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Olha só, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Outra versão vai dizer, e eu vos aliviarei. Então, ir até Jesus é um ato que eu e você precisamos tomar. Quando estamos cansados, quando estamos sobrecarregados, em todos os momentos da vida, ir até Jesus. E é um convite dele, venham a mim. Como quem diz, eu estou aberto para receber vocês. Eu estou disposto e disponível a receber vocês, então venham a mim. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora, eu falei para vocês sobre essas duas versões, porque existe uma diferença muito grande entre alívio e descanso. Então, cansado e sobrecarregado, tem alguém assim, aqui? Não, vocês estão vivendo a vida assim? Gente, que maravilha! Eu só queria ser vocês então, eu não queria nem ser outra pessoa, só queria ser vocês. Então eu não vou falar mais nada, pode ficar de pé, vamos orar, porque não faz sentido o que eu vou falar a partir daqui. Mas vamos supor que vocês têm algum problema. Não tem, mas vamos supor que tenham algum problema. Talvez o seu problema é, sei lá, não vou falar aqui também, não tem problema nenhum. Jesus está convidando, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então é uma decisão nossa de ir até Jesus e buscar esse alívio que Ele pode nos dar. Agora, o versículo 29 diz, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem de mim o meu jugo. Agora, olha só, Jesus tem uma proposta para nós. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso. Então aqui tem duas palavras muito diferentes e ao mesmo tempo muito parecidas. E é isso que eu quero falar com você quando a gente fala sobre caminhar. Porque tem momentos da caminhada que a gente precisa de alívio, e tem momentos da caminhada que a gente precisa de descanso. Olha a diferença entre alívio e descanso. Vou fazer aqui agora um teste com você. Quem aqui vai na academia, ou já foi na academia, alguma vez já fez alguma atividade física? Tá. Até a falha, sabe aquele movimento até a falha, até a fadiga mesmo, até morrer? Quem já? Não parece, tô brincando. Quando você termina ali aquela última série, qual que é o sentimento que você tem? Qual é o sentimento? Alívio. Isso é alívio. Terminou. Consegue entender? O Matheus está aqui, né? Atleta da corrida, um maratonista brasileiro. Quando você está lá correndo, e aí o relógio apita, fim de treino. Você, acabou. Alívio.
Você está lá fazendo uma mudança, carregando um negócio, aí você está colocando assim, aí chega no caminhão, você solta, alívio. Isso é alívio. Agora, existe o descanso. E o descanso, ele vem com o tempo. Então, para eu descansar de um dia muito exaustivo, um banho não é suficiente, uma janta não é suficiente. Eu preciso de uma noite de sono para descansar. Porque alívio é momentâneo. Eu parei de fazer o exercício, eu terminei o meu movimento ou o meu momento de exaustão, eu estou aliviado. E aí é isso que Jesus está dizendo aqui: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos darei alívio. Então, para quem precisa de alívio, Jesus é alívio. Você vem para um culto como esse, glória a Deus, Jesus, obrigado pela minha vida, eu sou um pecador, eu não tenho valor nenhum, mas o Senhor me amou. Ai, que alívio. Agora você não vai ter descanso, porque o que é o descanso? É o que o versículo 29 diz: entrar nesse lugar de responsabilidade. Agora tomem o meu jugo, peguem o meu fardo, e aí vocês terão descanso. Porque não adianta nada você vir para um culto como esse, você ter um momento de alívio e sair daqui, pegar o teu jugo, pegar o teu fardo, pegar a tua vida de novo, teus pecados tudo de novo e viver a tua vida. Culto que vem vai ser só mais um alívio. Entende o que eu estou falando? Então assim, o cara vem, senta aqui e fala com o pastor assim: eu não aguento mais a minha vida, eu sou um pecador, eu não tenho valor nenhum, Jesus tem que voltar, senão vão me matar, e não sei o que. Aí o pastor fala: cara, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo, vamos orar aqui, Jesus é força, Jesus é amor, e não sei o que. Aí o cara sai da sala: meu Deus, eu encontrei a minha salvação, que alívio! Agora, se continuar vivendo a vida do mesmo jeito, nunca vai encontrar descanso. Porque onde que está o descanso? Em pegar o jugo de Jesus e o fardo de Jesus, que é suave e que é leve e que nos traz esse descanso que a gente precisa. Então, o que nos alivia? Uma palavra, um vídeo no YouTube, um stories, um reels, um dia na praia, nos alivia. Agora, o que nos traz descanso? Tomar o jugo de Jesus e pegar o fardo de Jesus. E por que isso nos traz descanso? Porque quando nós estamos no jugo de Jesus, nós caminhamos para o lugar que Jesus quer que a gente caminhe, nós fazemos o que Jesus quer que a gente faça. Quando nós carregamos o fardo de Jesus, a gente carrega o que Jesus quer que a gente carregue, a gente leva o que Jesus quer que a gente leve. E é aqui que mora a diferença de quem tem momentos de alívio e de quem tem momentos de descanso. Alívio: eu chego no culto, tiro meu fardo, saio do meu jugo, aliviado. Terminou o culto, entro no meu jugo de novo, pego meu fardo de novo. Foi um momento de alívio. Agora, o que é o jugo? O jugo é uma ferramenta utilizada para os bois ararem a terra. É uma barra, assim, uma madeira, com 2 lugares, para os bois colocarem o pescoço. Então um coloca o pescoço aqui, o outro coloca o pescoço ali, e os 2 aram a terra. E o que era usado na época? Um mais forte do que o outro. Porque se coloca 2 muito fortes, eles se matam. Se coloca 2 muito fracos, eles não aram a terra. Então sempre tem que ter um mais forte do que o outro, para um puxar o outro. Por isso que a Bíblia vai falar depois sobre relacionamento e tudo mais, sobre o jugo desigual. Porque no jugo a gente caminha para o mesmo lugar, a gente vai para o mesmo lugar, a gente caminha no mesmo ritmo. É por isso que Jesus está dizendo: tomem sobre vós o meu jugo. Ele está convidando a gente para caminhar com Ele. Ele está convidando a gente para caminhar do lado dele. Ele está dizendo assim, ó: pega a tua cabeça e coloca aqui no meu jugo e deixa eu guiar a tua vida. Sai do teu jugo que é pesado e entra no meu e deixa eu caminhar com você, deixa eu ditar o ritmo, deixa eu te levar para caminhar, deixa eu falar o que é melhor para a sua vida. Então tome sobre você o meu jugo, e agora no meu jugo você não vai mais precisar de alívio, agora no meu jugo você encontra descanso, porque é Jesus que está ditando o ritmo, é Jesus que está levando, é Jesus que está caminhando, é Jesus que está dando a direção. Então é sair do meu jugo e entrar no jugo de Jesus, ou seja, é caminhar com Ele. E Ele está dizendo: venham a mim, tomem sobre si. Jesus está nos chamando para essa ação tão poderosa e tão eficaz e tão séria da vida, que é caminhar, gente. Caminhar é muito sério, porque no caminho existe processo, no caminho existe progresso, no caminho existem conquistas. Agora, caminhar fora
do propósito de Deus é perder tempo. Caminhar fora do caminho de Deus é querer se matar. E Ele está dizendo: venham e caminhem no meu jugo, deixa eu ditar o ritmo. Porque às vezes a gente corre rápido demais, às vezes a gente anda devagar demais, às vezes a gente nem anda. E Jesus está dizendo: deixa eu guiar vocês, entrem no meu jugo e deixa eu levar vocês para o lugar que eu tenho. E aí Ele está falando: tomem sobre vocês o meu jugo, mas também tomem o meu fardo. Tomar o fardo de Jesus é colocar na mochila só o que a gente precisa carregar. Tomar o fardo de Jesus é colocar na bolsa só o que a gente precisa ter, porque Ele sabe tudo o que vai acontecer, Ele sabe tudo o que nós vamos precisar no meio do caminho. No fardo de Jesus não existe a culpa, porque Ele já levou sobre si todo o pecado, Ele já levou sobre si toda a dor, Ele já levou sobre si todo o sofrimento. No fardo de Jesus não existem as lembranças e as memórias, porque tudo isso Ele vai dizer que já foi lançado no mar do esquecimento. No fardo de Jesus existe tudo aquilo que nós precisamos para caminhar. Agora, para entrar nesse jugo e para colocar esse fardo, é uma decisão sua. Ele está aqui e Ele está dizendo: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Se você quer só um alívio, eu sou esse alívio. Mas se você busca descanso, tome o meu jugo, pega o meu fardo e eu lhes darei descanso. Tem gente que só precisa de um alívio mesmo, quer continuar vivendo a vida que quer continuar vivendo a vida que já está vivendo. E tá bom, você quer continuar vivendo essa vida, Jesus vai ser o alívio para você. Agora, até quando a gente vai ficar vivendo de alívio em alívio? Essa passou, foi quase, vamos embora, vamos para a próxima. Jesus quer que a gente viva de descanso, e viver nesse descanso é lembrar daquele texto, que a Bíblia diz que Ele nos dá a paz que excede todo o entendimento. Agora, como ter paz no meio da guerra? Caminhando no jugo de Jesus. Ele é a nossa segurança. Lembra que Ele é o lado mais forte? Agora, como ter paz no meio das aflições? Sabendo que Ele está conosco. A Bíblia diz que Ele é o guarda de Israel e Ele não dorme. É entender que Ele está conosco. Então, quer você esteja no momento de deixar ir, quer você esteja no momento de parar, quer você esteja no momento de caminhar, não importa o que você tem que fazer agora. O que importa é que Jesus precisa ditar o ritmo da sua vida. Jesus é que vai determinar se está na hora de deixar ir. Jesus é que vai determinar se está na hora de parar. Jesus é quem vai determinar se está na hora de caminhar. Agora, para isso, a gente precisa entrar no jugo dele. Não adianta eu falar para você aqui mais 30 ou 40 minutos. Não adianta eu tentar te emocionar ou... Não. Essa é uma decisão racional. Jesus, eu quero que o Senhor dite o ritmo da minha vida. Eu não quero mais ficar me envolvendo com questões que não fazem sentido agora. Eu não quero mais ficar me envolvendo com pessoas que não me levam a lugar nenhum. Eu não quero mais colocar tudo em risco ou tudo a perder por conta de uma decisão, porque eu deixei ir na hora que não era para ter deixado ir, porque eu continuei caminhando na hora que era para eu ter parado, ou porque eu parei na hora que era para eu ter caminhado. Jesus, eu quero que o Senhor dite o ritmo a partir de agora, das minhas emoções, do meu trabalho, da minha casa, da minha vida, da minha família. Jesus, eu quero que o Senhor seja aquele que vai comigo, porque às vezes a gente chama Jesus para entrar no nosso jugo, e Jesus está nos chamando para entrar no jugo dele. Por isso que Ele vai dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele sabe qual é o melhor para nós.